Aqui Jesus me apresentou o pai. Então foi um cara que cresceu sem o pai, morador de periferia, o pai me abandonou, o pai era traficante, o pai era receptador. E eu não tinha uma referência de pai. As referências que eu tive de pai, cara, era tudo ruim assim. Então eu não tinha uma referência de pai, eu não tinha uma referência de marido. Eu não tinha em quem me espelhar. Hoje eu sei. Hoje eu tenho um pai maravilhoso que cuida de mim em todos os momentos. Cara, maravilhoso. Qual que é a diferença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais um episódio da série Quem é Deus? Hoje o tema é paternidade. Eu já vou explicar o porquê que eu escolhi esse tema. É a paternidade explicando quem é Deus. E eu trouxe aqui hoje dois convidados muito especiais. Eu vou deixar eles se apresentarem daqui a pouco. A minha intenção com esses podcasts, com os vídeos que eu gravo, com o canal, é sempre compartilhar pequenos conhecimentos. E através dos podcasts eu tenho sentido no coração de também trazer pessoas relevantes, mas pessoas com uma trajetória interessante, uma trajetória bacana, que são pessoas acessíveis, que eu tenho contato, com histórias incríveis, com conteúdo muito interessante para compartilhar. Vou começar aqui apresentando o meu amigo Eritácio. Eritácio tem uma história bem interessante também. A gente se conheceu há pouco tempo, conversamos poucos minutos ali no intervalo do trabalho, mas o Eritácio ele tem uma bagagem muito grande na fé. O Eritácio ele é formado em teologia, ele tem uma caminhada cristã também na igreja incrível. Tenho também aqui comigo o meu amigo Eduardo. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores agora há pouco, como que começou. O Eduardo é um barbeiro profissional de mão cheia, é um batalhador. Ele também tem uma história incrível para compartilhar, que é cristão, já tem uma caminhada, serve na igreja, serve no ministério, tem a família, tem o filho e divide tudo isso. Então são histórias incríveis com pessoas comuns, como eu, como você que está assistindo, só que a gente tem o poder e tem a missão de compartilhar pequenos conhecimentos. Eu sempre digo, Eduardo, Eritácio, que às vezes a gente quer aprender, a gente quer evoluir, quer buscar um conhecimento da palavra de Deus ou qualquer área da nossa vida, e a gente quer focar só naquele cara lá que é um mega palestrante, que é um professor renomado, né, que é aquele youtuber com não sei quantos seguidores, aquele pastor de igreja lotada, e a gente acaba fechando os olhos, acaba menosprezando, ou acaba deixando de aprender com a pessoa que está do lado, com a pessoa que está lutando um desafio que você não lutou ainda, com a pessoa que já venceu aquele degrauzinho acima que você ainda não venceu, que você ainda precisa subir. E é essa a ideia que eu tenho no meu coração com o meu canal e com esses podcasts. Por que eu escolhi esse tema, Eritácio, Eduardo? Porque, primeiro, a paternidade, ela revela quem é Deus. E o objetivo aqui dessa série é revelar quem é Deus. Só que as pessoas têm um bloqueio muito grande nessa área. Tem diversas pessoas que escutam, poxa, Deus é pai, eu não me dou bem com meu pai. Cara, meu pai me abandonou, meu pai fugiu, meu pai saiu, eu não conheço meu pai era agressivo, ou até tenho um relacionamento com meu pai, mas é aquela coisa assim. E se a gente fala que Deus é pai, a oração do Pai Nosso, na Bíblia, em várias passagens, menciona Deus como pai, acaba criando aquele distanciamento. E a gente não sabe, às vezes, nem ser filho do nosso pai aqui na Terra, nem ser pai dos nossos filhos. Como é que vai ter um relacionamento de filho e pai com Deus? Então são essas questões que a gente quer trazer. E por isso que eu trouxe vocês. Vou começar contigo, Eritácio. Você é pai também, né? Se apresenta um pouquinho, brevemente, depois a gente vai entrar nos temas aqui. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né? Primeiramente, boa noite. Saudar aos amigos aqui com a paz do Senhor, quem está ouvindo. Eu agradeço a Deus por esse momento, pelo convite, Alex.
estar junto com vocês aqui, o irmão Eduardo, conheci agora. E a gente tava ali, como você falou, né, conversando no intervalo, e quando você falou do podcast, surgiu realmente o interesse. E a gente sabe que tudo é vontade de Deus, né? Você lançou o convite ali. E para honra e glória do Senhor, a gente tá aqui hoje. Me chamo Eritácio, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Ali começamos a servir ao Senhor em 2010, né? Uma convenção muito... uma história ímpar, né? Que eu não vou contar aqui, senão vai tomar o tempo do programa, mas a gente decidiu servir a Jesus no dia 10 de agosto de 2010. Uma convenção ali que hoje ainda é contada pelas pessoas, né? Totalmente embriagado, cheio de droga. Entrei na igreja na hora da pregação e... Qual que é o nome da convenção? Da congregação? Você falou congregação. Congregação. Tá. Quando eu tive a minha convenção, onde eu decidi andar com Jesus, entendi. né? Onde eu mudei a rota, né? Onde eu mudei a trajetória. Então, foi na noite do dia 10 de agosto de 2010. E tava um pregador lá, por nome Itamar, né? E ele fazia o convite, já no final da pregação, eu ia passando na rua em frente, escutei o convite e decidi entrar totalmente embriagado. E ali, naquele momento, quando eu decidi reconhecer Jesus, né? Hoje a gente sabe que antes de a gente aceitar ele já tinha nos escolhido. Então, antes de eu entender, né? De eu realmente decidir andar com Jesus, naquele dia ali foi extraordinário, porque tudo aquilo que eu fazia antes não tinha mais sentido, né? Jesus me limpou na hora. Assim, foi instantâneo. O sangue de Jesus, ele purifica o homem na hora do pecado. E daí eu cheguei em Blumenau há 6 anos. Aqui também seguimos a trajetória na Assembleia de Deus. Tivemos a oportunidade de ministrar praticamente em quase todas as congregações da Assembleia de Deus aqui, cidades vizinhas. Hoje a gente está mais voltado, hoje eu estou mais voltado ao meu ministério familiar, né? Devido a algumas crises existenciais aí, que é normal na vida de um cristão, né? As crises são mais normais do que as vitórias, né? Costumo dizer que a vida cristã, a trajetória, ela é mais solidária em crises do que em vitórias. Então, e hoje estamos aqui, ao regular do Senhor, servimos ao Senhor com alegria, congregamos ali na Fortaleza, na Assembleia de Deus, setor 4, e hoje estamos aqui. Ontem, quando eu sentei e consegui separar um tempo vou me organizar para esse podcast, vou preparar as pautas, vou ver o que eu vou falar, o que eu vou perguntar para vocês. Foi de noite, né? Eu esperei a minha esposa dormir, esperei minhas filhas dormirem, peguei um papel, uma caneta, comecei. E aí, quando eu tava terminando, tudo aquilo que tava na minha cabeça, né? As perguntas, peguei referências bíblicas, bonitinho. Quando eu terminei, que eu achei, agora poderia estar melhor ainda, mas tá pronto. Agora eu vou dormir. Aí, não, tem mais coisa para você escrever. Aí eu falei, César, tem mais coisa. Aí eu vou compartilhar aqui hoje coisas que muitas pessoas não sabem. Pessoas que me conhecem profundamente, sim, mas coisas que sobre paternidade, né, sobre meu pai, sim, sobre família, que vão ser assustadoras assim hoje. E agora, escutando um pouquinho do que você falou, eu já vi como que vai ser isso aqui hoje. Vai ser forte. Vai lá, Eduardo. Fala um pouquinho sobre você aí. Bem, Eduardo, saudar todo mundo com a paz também, né? Meu irmão Elitácio, meu irmão Alex e todos que estão assistindo, né? Cheguei em Blumenau, cara, à procura de emprego, de refúgio, né? Saí de Minas Gerais, sou morador de comunidade, né? Moro numa comunidade chamada Santa Lúcia. E, cara, eu não queria educar o meu filho lá, então... Deus, ele move algumas coisas, né? Eu tava lá querendo sair, aquela vontade de sair de lá, e eu achando que dentro de mim era uma busca de
de um emprego novo, de um lugar novo, mas, cara, era uma mudança maior que Deus estava iniciando na minha vida. Deus estava iniciando uma mudança e eu não sabia. Então vim para Blumenau, comecei a trabalhar numa barbearia lá no Trivés, né? O filho do rapaz lá que você falou, sim, uma barbearia bem conhecida aqui em Blumenau. Isso. Ele é um dos pioneiros aqui. E fui trabalhar lá. Eu vim com a minha família, vim com a minha esposa, a minha ex-esposa, no caso, né? A mãe do meu filho. E aqui acabou que a gente se separou ali. E de repente eu me vi sozinho, só eu e meu filho aqui em Blumenau, Santa Catarina. E ali começou o trabalhar de Deus na minha vida. Então, voltando lá um pouco, eu também cresci sem o meu pai, né? Você estava falando aí a respeito de paternidade, também cresci sem o meu pai, então eu passei por uma fase muito complicada na minha vida, assim. Eu passei por uma fase bem difícil da minha vida. Ali eu conheci a droga, ali eu conheci o tráfico, ali eu dei muito trabalho pra minha mãe solteira, guerreirona. Cara, minha mãe é guerreirona, se ela estiver assistindo, falar pra ela que eu amo ela demais da conta. Eu vou falar um mineirês aqui, né? Amo ela demais, uma mulher guerreira, forte pra caramba. Uma mulher que nada derruba. Depois eu vou falar algumas coisas a respeito dela. Ela passou por algumas coisas e hoje eu consigo ver Deus através da vida dela, cara. Minha mãe é uma mulher que você olha pra ela, você vê Deus na vida dela, sim. Porque Deus, ele tem um plano pra ela e um dia ela vai entender. Pra honra e glória do Senhor, ela vai entregar totalmente a vida pra Ele. Eu creio nisso. Então eu vim pra cá correndo dessas coisas, fugindo dessas coisas, e aqui o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Então, há uns 4 anos atrás eu me converti aqui em Blumenau. Então, eu vim pra cá em busca do emprego, em busca de uma mudança, só que a mudança que Deus queria fazer era interna. Então, a mudança começou de dentro pra fora. Então, eu tinha muitos traumas, muitas coisas, e aqui eu conheci Jesus aqui. Aqui Jesus me apresentou o Pai. Então, eu fui um cara que cresceu sem o pai, morador de periferia, o pai me abandonou, o pai era traficante, o pai era receptador, e eu não tinha uma referência de pai. As referências que eu tive de pai, cara, era tudo ruim, assim. Então eu não tinha uma referência de pai, eu não tinha uma referência de marido. Hoje até eu entendo porque o meu relacionamento não... Com a minha esposa com a minha ex-mulher era um relacionamento complicado. Por quê? Porque eu não tinha essa maturidade, porque eu não tinha uma referência. Eu não tinha em quem me espelhar. Hoje eu sei... Hoje eu tenho um pai maravilhoso que cuida de mim em todos os momentos, né, cara? Maravilhoso. E eu comecei a entender que Deus queria falar a respeito de paternidade aqui em Blumenau comigo. Então a transformação veio de dentro para fora. Então aceitei Jesus aqui, conheci a paternidade de Deus. E hoje eu tô aqui, diante de vocês aqui, para contar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus está fazendo na minha vida. E eu creio que Ele vai fazer muito mais, né? E Ele vai fazer muito mais na minha vida, na vida do meu filho. E Ele tem plano para a vida de todo mundo, cara. Basta a gente querer. E o irmão falou ali, né? Que a gente aceitar Jesus, cara. Ele aceita a gente primeiro. Ele chama a gente de volta. E Ele me chamou de volta. E eu gosto de falar com... A barbearia, eu não vejo a barbearia como um lugar de trabalho. Eu vejo como um campo missionário, assim. Amém. A minha missão eu entendi que é nos lugares onde que Deus me plantou. Eu tenho o Salmo, se eu não me engano, é o 3, versículo 1, né? Que fala que a árvore plantada à beira no ribeiro ali, ela dará frutos, ela dará folhagem, pode vir um vento, pode vir... que ela vai continuar lá. Então eu creio que aonde que Deus me plantar é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e ali eu tenho que florescer, ali eu tenho que dar frutos. Então eu entendi isso, e hoje eu faço da barbearia o meu campo missional ali eu falo de Jesus, a gente fala muito de Jesus lá, né? A gente fala muito de Deus, a gente fala da paternidade de Deus, e eu gosto de falar isso para meus clientes, porque eu entendo que Deus coloca essas pessoas na minha vida. São jovens, pessoas que têm problemas com os pais. E, cara, é engraçado que eu não tive pai, cara. Então, por que Deus tá me chamando, me convocando pra falar de paternidade, cara? E Deus, Ele sempre me chama. Eu fico até emocionado, porque Deus, Ele sempre tá me convocando pra falar de paternidade, cara. E, tipo assim, eu falo que eu não sou um pai perfeito. Eu falo isso com meu filho direto, né? Eu erro bastante, porque... Cara, a missão de pai é errar e acertar, cara. A gente nunca vai ser um pai perfeito. A gente se frustra muito com isso.
A gente quer se igualar a Deus, mas a paternidade de Deus, cara, ela é inigualável. Então a gente tem que entender que nós somos falhos, nós vamos errar, mas a gente tem um pai poderoso, disposto a perdoar, disposto a recalcular a rota, igual o irmão falou. Ele está disposto a nos mostrar o caminho de volta. E toda vez que a gente sai, ele traz a gente de volta. E uma vez que Deus ele cata nós assim, cara, ele não solta mais. Ele não solta mais, a gente entendeu. E eu já tentei desistir várias vezes e não consegui. Você tá há quanto tempo no ramo de barbearia? Cara, eu tô há mais de 20 anos, cara. Nessa área, há mais de 20 anos, cara. Há mais de 20 anos. Contando da informalidade, né? Porque eu comecei cortando o cabelo da galera, a periferia tem disso, cara. Tipo assim, cortar cabelo é uma resenha na periferia. Então, acabou... Traduz aí uma resenha. É uma resenha, tipo, cara, é tipo um encontro ali, você tá ali, aí um corta o cabelo, Legal. aí fica a galera conversando, compra uma Coca-Cola. É uma interação. Isso, a gente entendi. fica ali, é um motivo da gente estar ali, se unindo, uma comunhão, vamos dizer assim. E você lembra de quem te ensinou? Você lembra o nome da pessoa? Cara, minha mãe é cabeleireira, minha tia é cabeleireira, então eu cresci debaixo de uma cadeira. Eu ficava ali sentado no lavatório, vendo a minha mãe trabalhar, vendo a minha tia trabalhar. Ela mandava eu comprar água oxigenada, eu comprava água sanitária, tá ligado? E era assim, e eu fiquei naquele meio ali, cresci naquele meio. E chegou um certo tempo que eu comecei a trabalhar para as pessoas, trabalhei como CLT um tempo, só que, cara, não dá para trabalhar, você fica preso num lugar, você não tem uma liberdade, o salário não é bom. Você conhece o nosso país, né? Sabe como que o nosso país não oferece uma condição boa para quem trabalha como CLT, e se não tem formação nenhuma, pior ainda. Então, eu comecei a migrar para... Na verdade, essa área me puxou, né? Tipo, eu acredito que foi um chamado de Deus, cara. Eu não acredito que eu só vim cortar cabelo por cortar cabelo, porque, cara, é muito poderoso, cara. A barbearia é um lugar poderoso demais, cara. Pra você evangelizar, pra você conhecer. Cara, você chora junto com o cliente. Cara, hoje eu entendo, assim, muita coisa. Deus falou muito comigo através de clientes. A barbearia é um campo mesmo missionário, porque vai muita gente, assim, de idades diferentes, né? De classes diferentes, de pensamentos diferentes, de etnias diferentes, de modo de vida, né? O viver deles diferente. Sim. Então, eu acho que é um campo mesmo que... Cara, você ouve história, você ouve testemunho. Semana passada eu ouvi um testemunho do irmão, ele é um policial. Cara, eu conversando com ele assim, eu não sabia que ele era policial, e depois ele foi contando testemunho, depois eu vi que ele era policial ali, cara. Ele fez uma abordagem em Salete, cara, isso tem até no YouTube. Eu fui lá pra ver, né? Ele foi contando testemunho, eu fui lá pra ver e fui pra entender por que acontece, cara. Toda vez que vem um testemunho, cara, Deus ele tá falando alguma coisa contigo. Então você tem que estar sensível, porque Deus ele tem algo maior. Porque quando ele coloca a gente tudo junto assim, cara, algo poderoso. Igual a gente não tá vendo aqui, mas algo no mundo espiritual tá movendo e é poderoso. Claro. Uhum. Desde quando o Alex me fez batalha, né? Desde quando o Alex me fez esse convite, cara, eu tô passando por várias coisas, várias situações, cara. Dentro de casa, conflito com o filho, cara, acontece no trabalho. O trabalho não deixa você ler igual... Pegar na Bíblia foi difícil pra caramba nesses dias pra cá, ler, né? Fazer um esboço, cara, eu não consegui fazer um esboço. Então eu falei, cara, Espírito Santo, se o Senhor tá comigo, eu vou. Se esse chamado é em seu nome, se o Senhor me chamou pra falar do seu nome, eu tô aqui, eis-me aqui. Eu tô aqui. Então o cara contou o testemunho dele lá, cara, e ele fez uma abordagem policial, o cara tava armado, era um cara periculoso lá em Salete. O cara disparou vários tiros nele assim, alvejou ele, pegou um tiro no colete e um no dedo. E ele falou que correu, cara, e não viu mais os tiros. Até falei pra ele do livro de Eli, tem uma cena do Denzel Washington, cara, que o cara descarrega ali, as balas passam do lado, cara, e o Denzel Washington nem se mexe, por quê? Por causa da confiança em Deus, cara. Porque ele tava carregando algo poderoso, e a gente carrega algo poderoso porque Deus escolheu nós, cara. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já estava ali, já nos convocou ali. A gente não entende o processo, mas Deus já escolheu nós lá, né? E ele contando isso, eu falei, caraca, mano, como que Deus é maravilhoso, cara. E esses testemunhos vai me edificando, por quê? Porque geralmente eu falo, Senhor, eu tô fraco por causa das crises. As crises que você falou, eu falo, Senhor, fala comigo, mano. A barbearia que o Eduardo trabalha chama-se Barbearia Cubana. E é muito interessante, até quero trazer o Miguel, que é o dono, né, para fazer um podcast aqui sobre empreendedorismo, porque ele é um cubano
que veio para o Brasil, veio com a esposa, né? Saiu de uma dificuldade, né, caramba que tinha lá e tal. De Cuba, né? Começou a trabalhar também como empregado aqui, daí agora ele abriu a barbearia dele, foi crescendo, contratou funcionários, daí tem o Eduardo que é brasileiro mesmo, e tem mais uma agora que é venezuelano, né? O Lorenzo, que é venezuelano, e tem um ambiente lá que é diferente, porque desperta a curiosidade das pessoas, história de Cuba, né? A pessoa fala... Às vezes eu chego lá falando, arranhando um espanhol com eles, é legal próximo pra ao Vanzuíte ali? Do lado do Vanzuíte. Eu sei. Ele tinha lá perto da Coca lá, né? Isso, a gente trabalhava ali que eu conheci. Então tem esse clima que é legal. Daí o Eduardo se inspirou nisso, não sei como que ele conheceu, tem um culto que é em espanhol lá na aba, né? A gente foi lá algumas vezes, consegui levar ele. E aí tem um pessoal que vai, então é uma coisa que vai gerando conexão. Né? Deixa eu te fazer a primeira pergunta aqui, Jair Tasso, pra gente começar bem forte aqui. Qual que é a diferença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Alex, se a gente fosse tratar da Trindade aqui, né, pra gente entender qual a diferença, que eu creio que não há diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Karl Barth vai dizer que Deus ele revela o Filho revela o Pai e o Espírito Santo nos faz entender quem são eles, né? Então, eu creio nessa teologia, né, da Trindade. Eu creio num Deus que é um só, sendo três. É complexo, né, entender isso. É por isso que hoje é um dos assuntos mais debatidos e não se chegou ainda a uma conclusão, porque o termo Trindade ele não existe explícito na Bíblia, né? A Trindade ela é falada na Bíblia de maneira implícita. Então, esse termo Trindade foi dado lá no início da igreja por Tertuliano, se eu não me engano, e para a nossa melhor compreensão em entender realmente quem é o Pai, o Filho e o Espírito, né? A gente, quando fala assim, a gente até muitas vezes é julgado. Então você adora três deuses, então não é um só Deus. Não, eu adoro um só Deus, sendo três, né? Agindo de maneira interativa, né? Sempre juntos, mas, digamos assim, com funções diferentes. Não que um, quando esteja fazendo a função, o outro esteja distante. Sempre juntos, né? Lá no início, lá no Gênesis, a gente vai ter um exemplo muito, muito claro e muito conhecido, quando Deus resolve criar o homem, formar o homem, né? Ele diz assim: façamos nós o homem, né? A nossa imagem e semelhança. Eu creio que se a gente conseguir explicar sobre... eu entendi a pergunta, né? Qual a diferença entre... talvez a pergunta seja qual o papel, né, do Deus Pai, do Filho e do Espírito. Eu concluo assim, em minha visão, né, tirando a responsabilidade dos teólogos, tirando a responsabilidade, mas uma visão bíblica minha, né, quando o próprio Jesus lá em Mateus 28, se eu não me engano, ele está abençoando os discípulos, dando uma ordem de saúde, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ali a gente encontra um exemplo claro da Trindade, e o próprio Jesus, o próprio Filho, dando esse exemplo. Então, se o próprio Jesus falou, eu não preciso mais procurar em livros ou em estudos, porque o próprio Jesus ele já verbalizou ali quando estava instruindo os discípulos. E para concretizar essa pergunta aí, Alex, sobre o Pai, o Filho e o Espírito, na minha visão, biblicamente falando, eu vejo os três assim, sendo a mesma pessoa. O Pai realmente revelado no Filho,
O Filho revela o Pai e o Espírito Santo nos faz entender os dois. E o que o Espírito Santo nos faz entender sobre Deus, Pai, a figura de Pai, como um Pai realmente preocupado com os filhos, um Pai atencioso, um Pai amoroso e, acima de tudo, um Pai realmente justo, né? Deus, a justiça não é só um atributo de Deus, mas é a essência de Deus, né? Como a fidelidade, como o amor, como o controle, como o poder. Eu não chamo isso de atributos de Deus, como alguns chamam, mas eu chamo de a essência de Deus. Deus, ele, em sua essência, ele é fiel. Tem pessoas que, até de maneira equivocada, dizem: Deus hoje é fiel, Deus vai ser fiel comigo. Não, Deus é, e a essência dele é ser fiel, a essência dele é ser justo, é ser amoroso. E o Jesus, ele realmente veio revelar isso aos homens, né? Jesus, ele veio revelar o Pai, né? Esse Pai. Como entender, né? Como fazer os homens entender isso, como fazer os homens compreender Deus, né? Se é que Deus seja compreensível. Mas Jesus, ele veio nos revelar um mínimo do Pai, né? Não, a gente vai conhecer Deus na sua totalidade, mas quando a nossa mente for capaz de reconhecer Ele na sua totalidade, como quando acontecer aquilo que o apóstolo Paulo falou, quando essa mente for substituída, né? Quando esse corpo for substituído por algo incorruptível, daí a gente vai ter a capacidade de poder enxergar Deus e conhecer Ele na sua totalidade, e assim saber realmente ali o Deus que é um só sendo três, né? É muito complexo as pessoas entenderem isso. É por isso que o Espírito Santo de Deus em nós, para a gente ter a capacidade e sair um pouco dessa complexidade de entender quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é o Espírito, né? Muitas pessoas trocam ali e elas ligam o Espírito do homem ao Espírito de Deus, como se fosse o mesmo, né? Bem rapidinho, Alex. Lá em Gênesis, quando Deus diz assim, dá a ordem direta ao homem, né? Ao primeiro Adão, e diz assim: não comeis, pode comer abundantemente de qualquer fruta do jardim de maneira abundante, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque tu morrerás, né? E quando o homem come, ele continua vivo, ele continua respirando, mas o que morre nele é o espírito, né? Como também eu creio na tricotomia também humana, corpo, alma e espírito. O espírito morre. É por isso que Jó, no capítulo 32, se eu não me engano, ele fala assim que ao homem foi dado um espírito, e esse espírito, ele é aceso, ele vive na presença do Deus Todo-Poderoso. Sim. Então, quando o homem peca, o espírito do homem morre. É, verdade. Entendeu? Poderoso isso aí. O homem morre. Poderoso, verdade. O espírito do homem morre, ele continua respirando, mas o espírito dado por Deus, o sopro ali, ele realmente, ele morre, né? O espírito do homem morre. Então, quem é capaz, né? Para entender também um pouco do filho, né? Digamos a diferença, para as pessoas entenderem melhor, o papel do filho, o papel do pai de cuidar da sua criatura, né? De ser justo, amoroso, bondoso, e o papel do filho é fazer reviver aquilo que foi morto lá no Éden. Isso. Né? Quando Deus diz assim, qual foi a primeira promessa escatológica da Bíblia Sagrada? Quem deu a primeira promessa e quem ouviu? A primeira promessa foi feita por Deus, e a primeira promessa quem ouviu na Bíblia foi o próprio diabo. Deus disse, quando Gênesis 3,15, né? Aquela promessa que todo mundo conhece, que nascerá da semente da mulher, e que tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça, né? Cristo foi pregado ali pelo próprio Deus. Então, o espírito do homem estava morto pelo pecado. O pecado matou, o pecado mata o homem, o pecado afasta o filho do pai. O pecado cria uma barreira, né? Cria uma fenda entre Deus, Criador, e nós, filhos, criatura, né? E o único
que foi capaz de dar vida de novo a esse espírito morto dentro do homem, foi a presença do próprio Espírito Santo de Deus, né? Jesus, quando ele brada na cruz do Calvário e que esse sacrifício serviu para isso, né? Para nos fazer entender pela graça de Deus ali abundante pela cruz, que agora nós temos acesso ao Pai, agora podemos ter intimidade com o Pai novamente. O véu se rasgou, né? O véu se rasgou. O pecado ele foi tão destruidor, e o pecado destrói relacionamentos familiares entre pai e filho. Como você falou, seu pai que teve uma vida totalmente errada, isso distanciou ele de você. O pecado ele destrói, meu irmão, tudo. Um abismo, né? Tudo que Deus tudo o que é projeto de Deus, se a gente for dar brecha para o pecado, ele vai destruir. Deus é a nossa fonte de vida, né? Deus é a nossa fonte. Quando ele disse lá em Gênesis, quando ele foi criar as árvores, Deus não disse assim, façamos árvores. Diz, terra, crie suas próprias árvores. Quando ele foi lá criar os peixes, ele não disse, criamos os peixes à nossa imagem e semelhança. Ele disse, mares, dê vida aos seus animais. Mas quando ele foi criar o homem, mano, ele não disse terra, cria o homem, mar, cria o homem. Ele disse, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Se você tirar uma árvore da terra, o que é que acontece com ela? Ela morre, porque o habitat natural da árvore é a terra. Se você tirar um peixe do mar, o que é que acontece com ele? Ele morre, porque o habitat natural do peixe é o mar. E quando nós saímos de Deus, nós morremos, mano, porque Deus é o nosso habitat natural. Uau! Entendeu? Então, Cristo, quando morre na cruz, cara, Cristo tá... Aquilo que o escritor falou, que nós éramos inimigos de Deus pelo pecado, mano. Fomos abastados, fomos desarraigados, como Paulo diz. Desarraigados, no seu original, no grego, quer dizer arrancado à força, cara. Cada vez que eu faço perguntas assim desse nível, né? Para as pessoas que têm um entendimento maior que eu, que conhecem mais sobre a palavra, que eu sempre acabo chegando numa mesma direção. Eu acabo convergindo para uma mesma direção. Que vai mostrando, não exatamente de uma forma preto no branco ali quem é Deus, mas vai te ensinando qual caminho você precisa seguir para você saber quem é Deus. Porque a palavra fala que, como você bem mencionou, né, que a gente vai ter muita coisa revelada quando a gente estiver na eternidade. Sim. Só que então, por que a gente segue? Por que a gente Sim. crê? Por que a gente vai? Porque a gente tem um relacionamento com ele. E aí que a gente vai caminhando. Edu, eu pegar esse gancho do teu breve testemunho ali que você já deu, você já comentou. Hoje você é um pai solteiro. Sim. Né? Você teve a tua esposa ali, tudo, teve o Edu. E agora você é um pai solo. Sim. Cara, isso é uma coisa tão rara. Sim. É muito difícil encontrar pais que criam seus filhos solteiros. Exceto quando acontece uma fatalidade, uma coisa assim. E ainda assim é raro. E aí você passou, antes disso, por um processo, tudo, veio para Blumenau, chegou aqui e tal com teu filho. E o que te faz hoje você seguir firme nessa missão da paternidade? Porque a paternidade é uma missão que Deus deu para o homem, né? Sim. Quer preparar o seu filho, Sim. quer treinar, fazer com Sim. que ele futuramente seja um pai. Sim. E o que faz você superar todos esses desafios de trabalhar, ter um ministério na igreja? Você não trabalha pouco, você trabalha pra caramba, trabalha sábado, feriado, muitas vezes, e ainda seguir firme nessa missão, sem buscar, por exemplo, uma recompensa no mundo. Ou como assim recompensa no mundo? Porque tem pai que tem isso, né? Tem pai que é bom, tem pai que é presente ali, participa, tudo, só que ele chegou, cara, tô tão cansado, eu vou jogar futebol todo final de semana e que se lasque, isso aqui
e acabou. E deixa de lado. Eu vou usar droga. Eu vou pra zona depois do expediente. Eu vou fazer o que eu quero aqui, né? Pecado, muitas vezes. Porque na cabeça dele tem, mas você já é um pai tão bom, você já sustenta a casa, você trabalha tanto, e daí vai. E aí que acontece as quedas, né? O que te dá força pra seguir hoje nessa missão? Cara, a graça. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Eu sei de onde que Deus me tirou. Toda vez que eu olho pra mim hoje, eu sei de onde que Deus me tirou. E Deus, ele me devolveu a minha identidade, sabe? Ele me devolveu a minha identidade. Então, Deus, ele se apresentou pra mim. Eu, diferente de algumas pessoas que eu conheço, eu não fui pra igreja pra aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus na minha casa, né? Na Bíblia. Eu tinha uma Bíblia, ela tá até no carro ali. Cara, que mais? Deixa eu te pedir pra repetir isso, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é algo que é um dos grandes coisas que eu gosto de destacar aqui. Sim. É quando eu escuto uma coisa assim. Porque às vezes a pessoa tem essa ideia, né? Que para conhecer Deus, para aceitar Jesus, ela tem que ir num lugar específico, com um pastor não sei das quantas, na bandeira tal, porque senão não funciona. Se tal pessoa não orar por mim, eu não vou ser curado. Cara, fala isso de novo. É os dogmas, né, da igreja. Então, eu aceitei Jesus na minha casa, cara, no fundo do poço. Eu gosto de falar com as pessoas quando você conta seu testemunho ali, cara, e as pessoas já vê Deus ali, já vê o agir de Deus ali. Então, automaticamente, ela já sente a presença de Deus ali. Então, eu aceitei Jesus na minha casa, cara. Aceitei Jesus na minha casa, eu tenho uma bíbliazinha. E na minha casa eu tive um encontro com Jesus. Eu tava passando por um momento muito complicado, assim. Queria até tirar a minha vida, né? Eu pensei até em tirar a minha vida, porque quando você tá no fundo do poço, você quer morrer. Você sente uma dor na alma, você não quer viver, você quer morrer. É uma dor tão forte. E ali Deus se apresentou pra mim. Glória a Deus. Deus se apresentou pra mim, Deus mostrou, revelou a face dele. Então, eu vi Deus, eu senti Deus. Eu fui tocado por Deus ali. Você tava falando a respeito do Espírito Santo, né? Eu li um livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, e aquele livro foi um divisor de águas ali para mim entender quem que era a figura do Espírito Santo na minha vida. Como pessoa, né? Exato. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tá ali o tempo todo esperando. Falou algo extraordinário. Porque o que acontece, cara? A gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. Principalmente quando a gente tá sentindo uma dor tão profunda na alma, a gente não sabe falar, a gente não sabe expressar. O nosso entendimento, ele vai até um certo ponto e depois ele não vai. Então o Espírito Santo, ele tá ali para traduzir, a Bíblia fala isso, né? Até os gemidos inexprimíveis, né? O Espírito, ele interpreta e leva até o Pai. Então o Espírito Santo, ele se encarrega de levar as nossas dores, aquilo que a gente não sabe explicar, aquilo que a gente não sabe explicar, ele leva pro Pai. Isso. Então, através disso, ele cria uma ponte até você e o Pai. Então eu não conhecia Deus, eu não sabia quem que era Deus, porque eu não tinha uma figura paterna. E eu sei de onde que Deus me tirou. E eu não quero voltar para lá, porque eu sei como que é. Eu sei o trabalho que eu dei para Deus. Eu fico vendo, se Deus pudesse falar para mim, o filho difícil que eu sou, cara. Eu sou um filho difícil demais. E Deus me alcançou ali. Então, cara, tudo que eu vivi, cara, uma coisa que as pessoas acho que não... Quando elas aceitam Jesus, elas acham que a vida vai ficar fácil demais. Glória a Deus. Tá arrepiando, irmão? É de crise em crise, né? Exato. Cara, quando a gente aceita Jesus, a gente acha que a vida vai ficar fácil, vai ser fácil, mano. E não é fácil a vida. Ao contrário. Quando a gente aceita Jesus, cara, ele se revela pra nós e ele revela quem que nós somos. Jesus, eu acredito que ele expõe a gente. Ele nos faz enxergar nós mesmos, né? Ele faz a gente olhar pra dentro de nós, cara. Ele faz a gente olhar pra dentro de nós. Foi isso que aconteceu no meu quarto. Tem uma música, miserável nós somos, né, cara? Tem uma música do Tiagão que fala que Jesus salvou minha vida. Naquele quarto, Jesus nos faz sentir vergonha de nós mesmos, né, cara? E Jesus revelou, Jesus mostrou pra mim quem eu era. Glória de verdade, Alex. Jesus mostrou quem que eu era. E eu via quem que eu era. Porque o que acontece? Como eu não tive pai, como eu não tive uma figura paterna, eu colocava a culpa nisso pras minhas ações, cara. Sacou? Então eu colocava tudo que eu falava, mano, é porque eu não tive pai, é porque eu não tive isso. E Jesus quebrou aquilo naquele dia. A figura de Jesus foi me levar até o Pai. E a figura do Espírito Santo foi
criar uma ponte curta até o Pai, assim, vamos dizer assim, uma ponte curta. Então, Jesus me levou até o Pai e o Espírito me ensinou a me relacionar com o Pai. Acho que seria isso. Como é que era o nome do seu pai? Seu pai é falecido? Não, meu pai é vivo ainda. Meu pai hoje casou, ele tem uma esposa. Ele tem 3 filhos agora, a Marcele, o Gabriel e o Matheus ali. E eu sou filho único da parte da minha mãe. Então, cara, o meu pai... Cara, olha o que Deus faz. Deus é extraordinário, cara. Eu fico... Quando eu falo isso, cara, eu lembro daquele cara da mão mirrada. Quando Jesus chama ele no meio de todo mundo. Aquele cara, ele tava passando vergonha a vida toda, cara. Era um cara que ele era negado pela sociedade. Ele era um cara que... Pra sociedade, ele não valia nada. E quando Jesus chama ele, cara, ele se sente envergonhado. No meio daquele tanto de fariseu, homens com conhecimento... Mas Jesus expôs aquele homem, cara, porque ele tinha solução. Quando Jesus ele te chama, quando ele te recolhe, quando ele te coloca num lugar de exposição, quando ele te expõe, ele não te expõe para envergonhar. Ele te expõe porque ele fala assim, aqui, eu tô te expondo porque agora eu tenho a solução. Eu tenho a solução para sua vida. Isso. Eu vou te mostrar quem que você realmente é. Porque o que acontece? Pro mundo a gente é uma coisa, mas para Deus a gente é outra coisa, cara. E quando Jesus ele me alcança, ele me toca, Deus ele vem poderosamente sobre a minha vida e ele revela quem que eu era mesmo, a minha identidade de filho, porque eu era filho. Só que aquela questão do pecado me afastou de Deus e eu não me via como filho. Então Jesus ele revela a paternidade de Deus para mim, ele revela a figura do Espírito Santo para mim. Então aquilo automaticamente começa a mudar algumas coisas dentro de ti. Começa a revelar suas identidades. Então, eu sempre colocava a culpa nas coisas, eu sempre colocava a culpa nas pessoas, eu sempre colocava a culpa na quebrada que eu morava. Depois que você aceitou a Cristo, o que mudou no teu relacionamento com teu pai? Com meu pai, cara, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar ele. Olha. Não, na verdade, sabe o que rolou? Eu pedi perdão pro meu pai, cara. Você não tá ligado, mano. Quando eu aceitei Jesus, eu fui pedir perdão pro meu pai. Eu liguei pro meu pai e pedi perdão pro meu pai. Aí todo mundo vai falar que doideira, mano. Seu pai te abandonou, seu pai ele te deu, ele tinha uma referência não tão legal assim pra ti. Por que você pediu perdão pra ele, cara? Porque Deus ele revelou o passado do meu pai. Meu pai também não teve um pai. Meu pai não teve uma figura paterna. Aí onde é que eu queria chegar? E eu vou falar uma coisa pra você sobre o seu pai e sobre você que tá assistindo sobre o seu pai também. O seu pai, ele fez o melhor que ele pôde com as ferramentas que ele tinha. Sim. E com a referência que ele tinha. Sim. Ah, mas esse você que está assistindo, esse não foi o melhor. Com certeza não foi o melhor que meu pai fez. O que você está falando, Alex? Você está louco? Foi o melhor que ele fez, com toda certeza. Com as ferramentas que ele tinha e com a referência que ele teve. Aí é necessário fazer o que o Eduardo fez agora. O Eduardo fez, ele pediu perdão e ele perdoou. Isso por quê? Porque ele entendeu que existe uma promessa muito poderosa sobre honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. E se você não tivesse feito isso, você não teria tido toda essa experiência, toda essa caminhada. E cara, a primeira coisa que porque acontece, quando Jesus ele te alcança, cara, ele liberta você de algumas amarras, e a falta de perdão é uma amarra, mano. Claro. A falta de perdão, ela impede você de alcançar alguns lugares. Cara, o que eu quero deixar bem claro, cara, perdão, quando eu perdoei o meu pai, o perdão que eu liberei sobre a vida do meu pai não mudou o relacionamento, porque eu não tinha um relacionamento, eu não tinha intimidade com meu pai. Então, às vezes eu esqueço de ligar pra ele, às vezes eu não falo muito com ele. Por quê? Porque a gente não tinha um relacionamento. Então a gente não tem muito assunto pra tratar, porque a gente ficou longe. Então eu não tenho intimidade, é diferente de eu e meu filho conversar e eu e meu pai conversar. Meu filho tá comigo o tempo todo. Tá aqui agora, meu filho tá aqui agora, meu filho às vezes ele tá na barbearia, a gente tá sempre junto. A gente vai orar, vai pra algum lugar. A gente tava ajudando na igreja, na construção da igreja lá, a gente tava construindo e ele tava lá, ele tava batendo martelo, tava tirando prego, tava incomodando, né? E é isso, cara, e ele tava lá. Então, quando eu conheci Jesus, cara, ele começou a revelar essas coisas pra mim. Ele revelou quem eu realmente era e ele revelou aquilo que o meu pai viveu, cara. Então, o meu pai passou por muitas situações. Então, o que a gente faz? A gente só pode dar aquilo que a gente tem.
Então, se eu chegar pra ti e falar assim, ô amigão, eu vou te dar R$1 milhão, mas se você for olhar no meu aplicativo do banco, eu não tenho R$1 milhão. Então, o meu pai, o que meu pai tinha pra me oferecer? Ele não tinha, ele não recebeu. Sim. Então, ele não recebeu um carinho de um pai, ele não recebeu um amor de um pai. Ele não tinha uma referência de esposo, pra ser um bom esposo pra minha mãe. Meu pai foi com 16 anos, cara. Minha mãe tinha 17. Então minha mãe ela foi mãe porque ela queria sair de um lar que meu pai era alcoólatra. Teve essa questão também, também a questão mesmo também, essa questão também de quebrar maldições hereditárias na família também, porque hoje eu tô me posicionando para quebrar uma maldição, porque teve já situações de abandono na minha família. A minha avó saiu de casa, meu avô era alcoólatra, acabou deixando as minhas tias com meu avô acabou. Aí, já falando isso, meu avô, cara, como ele tinha esses problemas, ele buscou refúgio no álcool. Então, isso foi acontecendo com o passar do tempo. Então, o meu avô, ele é alcoólatra, minha mãe, para fugir dessa situação, ela arrumou o primeiro que estava na reta, se uniu com ele com o intuito de montar uma família e sair de casa, só que meu pai não estava pronto, não tinha uma referência. Pessoas feridas. Dela viveu o mesmo ambiente. Exato. Pessoas feridas se uniram ali, não estavam tratadas e, cara, não vira. E... Tem uma... Já vou te passar a palavra a ele, tá? Só comentar uma coisa aqui. Algo que foi comum. Eu não sei se o teu pai também teve essas situações de álcool, coisa assim. Não, meu foi questão... Meu pai nunca teve problema com... Meu pai foi o cara mais honesto que eu conheci até hoje na minha vida. Mas a questão da separação ali, quando eu tinha 12 anos, algo que influenciou bastante eu trilhar caminhos errados, assim, não ter a presença, apesar deles ter contato com eles todos os dias, mas a separação, assim, eu ficar com meu pai trabalhar e eu ficar sozinho em casa, minha irmã já grande, meu irmão já grande, cada um tomando conta da sua vida, e isso me deu brecha para... Eu era um cara extremamente estudioso até os 12 anos, assim, sempre bem na escola. Ainda é, né? Senão não é formado. Mas assim, e daí essa separação, né? Tipo, eu ficava a noite sozinho em casa, e isso era brecha para chamar os amigos para beber, né? Para fazer uma festinha, e naquela época era cachaça, era cerveja, era... a pitu, né, como a gente chama lá no Nordeste. E depois foi dando brecha. Eu não fui um cara que fumei maconha, mas fui um cara que realmente me viciei na cocaína. A cocaína, ela foi a minha luta ali, como a gente fala, né, foi a minha fraqueza, né. E cara, isso foi o que aconteceu na minha vida. Muita farra, muita prostituição, muita droga, e isso nos leva ao fundo do poço, né? Quando o Eduardo falou sobre feridas ali, o mundo ele abre feridas que não consegue curá-las, né? Os subterfúgios que o mundo nos oferece criam em nós feridas, são feridas internas, mano. Feridas internas, elas são difíceis de ser curadas. E isso, se a gente... Aí a gente vai para... Tipo, o Eduardo, o pai dele, o avô dele, procurava solução na bebida. A ferida foi aberta e ele achava que a bebida ia curar. Exato. Mas a bebida inflamava mais a ferida. Exato. Entendeu? E, cara, qual a maior forma da gente ter nossas feridas internas curadas? Expondo elas a quem realmente pode curá-las. Quando Jesus sabia, mano, que naquele tanque de Betesda ele não só ia encontrar um homem paralítico há 38 anos, né? É interessante frisar que o homem não era nascido paralítico. Ele 38 anos da vida dele paralítico, né? Então ele ficou paralítico depois de um certo tempo, depois de uma certa idade. Então, é mais difícil, né? Você ser paralítico de nascença do que você se tornar paralítico já com... E daí, quando Jesus ele entra no tanque de Betesda, ele não só encontra um homem paralítico, né?
Porque a paralisia era o que estava aparente, era o que a gente, como homem, podia enxergar nele, Sim. era a paralisia. Poderoso. Só que Jesus... Poderoso demais. Por isso que muita gente diz assim, isso é uma pergunta muito emblemática de Jesus. Por que Jesus perguntou, quer explicação? Jesus não estava vendo que aquele homem estava, mas Jesus estava vendo o que Jesus via daquele homem era que se Jesus olhasse só o físico dele, Jesus estava se limitando como ser um ser humano normal. Jesus estava vendo que ele carregava. Mas Jesus tanto era né? 100% homem como 100% Deus. O que Jesus precisava curar naquele homem não era só a paralisia, mas era o que estava as cicatrizes. É verdade. Aquele homem foi deixado ali, esquecido ali. O tanque de Beteja, as pessoas quando iam peregrinar até Israel, e era um pavimento que ficava próximo ao templo, né, servir para lavar os animais para sacrifício, aquelas pessoas eram colocadas ali, e durante talvez alguns anos as pessoas iam ali ajudá-los a chegar até a água, que eles tinham aquela crença equivocada que o anjo movimentava as águas. Então, chegou um tempo que as pessoas não iam mais ajudar aquele homem. 38 anos, cara. Aquele homem ficou esquecido, sem poder participar das comemorações do seu povo, do povo judeu. Ele era um judeu esquecido, cara. Esquecido pela família, esquecido pela sociedade, sujo, desprezado. Imagina as feridas. Para aquele homem, a paralisia dele, a limitação dele, a paralisia, agora não sai. Aquela limitação que ele tinha física se tornou algo pequeno com o passar dos anos. Diante de todo o resto, né? Diante de todo o resto. Por isso que Jesus diz assim, quer explicação? E aquele homem responde de uma maneira surpreendente. O que ele respondeu? Eu faço questão, até marquei aqui. Eu sabia que Deus ia trazer o Priscila. E ali estava um homem que tem enfermidade há 38 anos. Jesus, vendo esse deitado, né, que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, tu queres ficação? O homem enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho. Olha ele revelando as feridas, cara. Ele nem sabia quem era Jesus, mas ele estava revelando as feridas para aquele que poderia curá-lo de fato. Aleluia. Aquele homem não disse, Senhor, tu não está vendo que eu estou nesse estado? Quem é você? Mas aquele homem sem esperança, não sabia que era Jesus, prova disso que ele vai dizer lá no templo, depois ele saltando lá de alegria na festa, os judeus vão perguntar, esse não era, o que é que tu faz? Não, aquele que me curou, ele nem sabia que era Jesus, cara. Entendeu? O homem enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho homem algum. Primeira ferida, solidão. Quem me coloque no tanque quando a água é agitada, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele era o mais miserável daquele tanque, cara. Quando ele se rastejava para chegar até lá, vinha outro e tomava a frente dele. Diante daquela crença. Essa questão mesmo de estar sozinho, né? Estar sozinho no meio da multidão, né? Tá sozinho. Então Jesus, a paralisia sozinho. foi... Tá a sozinho paralisia no foi meio um de detalhe, tudo. cara. A paralisia foi um detalhe. Eu tinha te perguntado aquilo porque existe algo que se chama repetição de padrão. Nós temos uma necessidade natural de sermos aceitos e aprovados pelos nossos pais. O homem mais pela figura do pai, porque é a referência natural que ele vai buscar, é o homem que a gente vai imitar, e a menina é a mãe. Né? E o que acontece quando a gente é rejeitado pelo pai, quando a gente é maltratado, ou quando o pai demonstra que gosta mais de um determinado irmão, quando o pai sai de casa? Aqui, alguns comportamentos específicos que os pais têm, e os filhos observam aquilo, né, que os pais gostam muito, os pais têm o gosto, acaba trocando o filho por aquilo ali, isso não é consciente, tá? É importante dizer. Sim. Inconscientemente, a criança ela vai sacando aquilo ali. E aí o adulto cresce, às vezes o pai já faleceu, já perdeu, não tem mais... O adulto cresce... E se o pai bebia muito, o filho vai beber. Se o pai fumava muito, o filho vai fumar. Se o pai era viciado em jogo, se o pai era um workaholic, era um viciado no trabalho, que só queria saber daquilo, se era um ganancioso, o filho vai seguir aquilo ali. Mas por quê? Vocês já pararam para se perguntar o porquê? Tem a questão da repetição de padrão, né, que é algo que ele vai imitando simplesmente ali,
que o pai e a mãe fazem, mas também tem uma outra questão, que é o inconsciente, que é para ser aceito. Aí no subconsciente da pessoa passa o seguinte: ah, papai, quer dizer então que você gosta muito de fumar, então eu vou fumar. Daí se eu fumar, você vai gostar de mim? Ah, papai, você bebia? E Então eu vou, ó papai. É o adulto com a criança berrando. Ó papai, eu tô bebendo aqui, olha eu no bar aqui. E engraçado que você tá falando isso daí, cara, isso é poderoso demais, porque eu vejo isso, porque eu cresci numa comunidade e o traficante, ele é uma referência dentro da comunidade. Claro, Então, o que os jovens fazem? Eles querem ser igual o cara. Então, para ser aprovado pelo cara, eles começam a fazer coisas, cara, que, sabe, usa droga, acaba começando a andar armado. Por quê? Porque ele quer chamar a atenção desse cara. Ele quer fazer parte desse grupo. Então, como um cara... é que muitas das vezes na comunidade, pela dificuldade, e até muitas vezes dessas crianças, digamos que numa comunidade, você já morou na comunidade, 50%, digamos assim, das mulheres são mães solteiras. E daí não tem uma figura de um homem. E outros o pai tá o dia todo trabalhando. Então quem toma quem toma o lugar deles é o traficante. Quem tá mais próximo ali. E o traficante ilude mesmo as crianças, né? Ele vai dizer assim, ó, eu vou cuidar de ti, faz isso aqui pra mim, aí dá uma recompensa e aquela recompensa vai aumentando e ele vai vendo um Nike de 12 molas no pé do traficante, ele quer um Nike 12 molas e a figura paterna não é mais aquele homem trabalhador que chega suado o dia todo com a colher de pedreiro na mão pra dar um prato de comida, não. A figura paterna dele agora é o cara que usa um tênis 12 molas com uma pistola na cintura, que dá uma recompensa melhor a ele pelo favor que ele faz, né, em retribuição. Então, eu creio que, mano, a figura paterna é tão importante assim na vida do ser humano, a figura paterna de ter Isso é minha preocupação hoje em dia para minha filha de 10 meses, cara, para Laura, né? Eu peço a Deus, eu digo assim, Deus, ela é tua. Eu sou um mordomo que vou cuidar dela. Então me dá sabedoria, me dá instrução, me dá condições, sabe? Então, não é que eu não tenho um pensamento de dizer assim, vou dar à minha filha o que meu pai não me deu. Entendeu? Não, eu vou dar à minha filha aquilo que realmente eu vejo que é necessário para ela. Caraca, que muita gente me julga assim porque minha filha só assiste desenho voltado para a Bíblia. Minha filha não assiste Galinha Pintadinha, minha filha não assiste Peppa, sabe? Porque esses desenhos são os desenhos cheios de mensagens subliminares satânicas, que o foco é atingir as mentes da criança. A gente não consegue identificar porque não é pra gente, é pra elas. A identidade deles, entendeu? Né? Então, até pelas pessoas próximas, tá ser chato porque... Não, a minha filha lá em casa só assiste desenhos bíblicos, cara. Bíblicos. Eu vou fazer de tudo para ensinar um caminho. Como Salomão proverbiando, as pessoas... ensina o caminho que o teu filho deve andar e assim não desviará dele. Mas no original não diz isso, desviará dele. O original diz assim, ensina o teu filho o caminho a qual ele deve seguir, para lá na frente ele não se esquecer dele. Ele pode até se desviar, mas ele não vai esquecer dos ensinamentos que tu deu a ele. Ensinamentos sagrados, sabe? Porque não há ensinamento no mundo. Mano, eu esqueci de muitas coisas que eu aprendi na escola, mas o que eu aprendi através do Espírito Santo, mano, até quando eu esqueço, ele me faz lembrar. A palavra diz isso. A gente tá caminhando para os finalmente aqui. Hoje o tempo ele é bem estreito. Agora, é importante a gente falar que não foi isso uma desculpa para nós pra gente não vir, né? Foi uma agenda complicada para conseguir juntar nós três aqui, pra gente conseguir fazer. O Eduardo trabalha até 7 e pouco, eu trabalho até as 8h20, o Elitácio trabalha de manhã, então tive que fazer O Pedro aqui também nos deu uma baita força para poder ficar aqui até as 10 horas. Eu quero finalizar rapidinho aqui contando um breve testemunho que eu prometi no começo. Sim. Mas antes eu quero ler uma frase do Bruno, que eu pedi para ele mandar que o Bruno era para participar também. Quem não assistiu o podcast Quem é Deus, o primeiro, que tem aqui o convidado, o Bruno, vai lá quando você terminar de ver esse podcast aqui, assiste o Quem é Deus primeiro, que a gente trouxe perguntas muito polêmicas e questões simples, que às vezes você carrega a vida inteira e tem vergonha de perguntar. Então vai lá e assiste com o Bruno.
No próximo, bem provável que ele vai estar aqui de novo. O Bruno é pai de 3 meninas. A Valentina, a Sofia, a Antonella. Tem mais 2 cachorrinhos. Ele tem um ministério na igreja também. E é um pai que eu admiro e modelo muito também. Às vezes a gente não tem aquela referência de pai, né? Eu tive até certo ponto, depois eu tive que... A gente foi ajustando ali. Minha história com meu pai foi fantástica. Mas ele teve que corrigir a rota, né? Mas às vezes você não tem uma referência como pai. Então você tem que buscar uma. Pega uma pessoa, às vezes pode ser da tua idade, não precisa ser uma pessoa mais velha, mas uma pessoa que é um pai, que é presente, que sabe como fazer, que aprendeu, que teve a referência certa e modela, copia ele, cola junto, anda com ele que você vai aprender. É assim que a gente faz. E é assim que você vai restaurando aos poucos o teu relacionamento com Deus. Bruno disse o seguinte: que nossos filhos devem ter como piso de tudo o que eles forem construir o nosso teto. Que possamos entregar e treinar nossos filhos a serem maiores e alcançar patamares maiores que nós já alcançamos. E outra coisa, que possamos mostrar qual a real relação saudável de pai e filho, para que no futuro eles não tenham dificuldade de reconhecer, de ter consciência e sentir a paternidade de Deus Pai. E com tudo isso, replicarem o processo passando isso para os seus filhos, que é a repetição de padrão, só que do modelo certo. Eu sou filho de pais separados, também meu pai, quando engravidou minha mãe, meu pai era casado, e meu pai já tinha um filho, meu irmão mais velho, o Victor, que eu amo muito ele, a gente tem um relacionamento que eu tenho uma admiração grande por ele. Meu pai era casado e meu pai traiu a mãe do meu irmão para ficar com a minha mãe. E depois de muitas idas e vindas, ele se separou, casou com a minha mãe e todo divórcio tem uma ruptura financeira, espiritual, tudo. É uma coisa que se divide. Vai romper, não importa se é amigável, se não é, vai romper. E meu pai passou por muitas fases e tudo. Ele teve uma educação cristã, mas se desviou. E minha mãe não teve uma educação cristã. Foi diferente a educação dela, né? Então, divórcio, né, traição ali, a coisa não foi, né? Ele se separou de novo. E aí, meu pai, quando eu nasci, ele não me reconheceu como filho. Ele me rejeitou com o endosso, né? Digamos assim, ele teve apoio, né, nesse sentido para fazer isso e depois se arrependeu. Reconheceu. E aí a gente foi construindo um relacionamento de pai e filho a partir dos meus 5 anos de idade. E eu nunca me esqueço, eu era criança, ainda a primeira vez que a gente foi nadar, tipo numa piscina assim, né? E meu pai entrou primeiro, ele me chamou, vem. E era fundo, né? E eu pensei assim, não, eu não vou. Minha mãe sempre colocava aquele medo de tudo na vida, né? Super protetora, ela foi mãe solteira por muitos anos. Não, eu não vou, eu tenho medo, pai, não vou. Não, venha, minha mãe, não vai, teu pai tá lá. Olha o que passou pela minha mente. Eu lembrei isso quando eu estava preparando esse material. Mas e se ele me afogar? E se ele não conseguir me segurar? E se ele não sei se ele gosta muito de mim, e se eu não confiava, eu não tive confiança nele. E aí eu mergulhei e tal, foi um dia bacana depois, tudo. Só que isso foi aonde eu aprendi a conhecer ele, aprendi a confiar, aí depois eu aprendi a admirar quando, né, eu via meu pai, passou a ser referência em muitas coisas, a gente cresceu e tal, viramos amigos, ele me pediu perdão abertamente, eu perdoei ele e tudo. A gente construiu uma história, depois eu criei muito mais amizade com ele, de contar tudo, quase todos os podres da minha vida ele soube, pouquíssimos ele não soube. Aprendi a admirar. E aí depois, quando ele ficou mais idoso, no final, né, ele teve câncer, tudo, e aí eu aprendi a cuidar dele. Eu aprendi a importância de ter atenção com ele aos detalhes. Eu visitei ele no hospital diversas vezes, acompanhei ele internado, levava ele em consulta, levava ele em tudo.
E eu tive a certeza, quando meu pai faleceu, que ele foi para a glória. Porque eu via no semblante dele, nas conversas, a tranquilidade, a serenidade. Ele já vinha me preparando para isso. E na última vez que eu fui visitar ele, as médicas já tinham me desacreditado, né? Que era para despedir, que era para chamar a família, tudo. E eu não sabia o que falar, não sabia, né? Aí eu fui no banheiro, orei, voltei, fui lá e dei um abraço nele, chorando assim. E aí eu agradeci tudo que ele fez. Foi uma coisa alucinante, assim. Foi uma despedida muito forte para mim. Então, essa é a referência verdadeira que a gente tem que ter de pai. Às vezes teu pai não foi a pessoa que você esperava que fosse, mas ainda dá tempo de você reconstruir. Hoje você não tem aquela afinidade com o teu pai, mas ainda dá tempo. Vocês podem construir isso ainda. O importante é que você já tem o conhecimento que você precisa buscar um modelo para replicar para você ser o pai do Edu, né? Você já tem a referência do teu pai eterno. E o Eritácio também construiu uma história fantástica. Agora tem uma menina, já tem consciência de tudo. Então, gente, a gente vai partir para um próximo podcast com toda certeza. Vamos só orar para finalizar. Paizinho amado, obrigado por esse momento, obrigado que a gente pôde trazer essa palavra, esse momento ímpar, revelar, Senhor, quem é Deus através da paternidade, a paternidade de Deus, a missão que nós temos de ser pais como homens, como pai de família, que as pessoas possam sair daqui com essa mensagem, testemunho do Eduardo, testemunho do Eritácio, para perdoar seus pais, para se perdoarem também, para aceitarem a Cristo como o único Senhor e Salvador que reconecta a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, nos guarde em segurança das nossas casas, continue nos preparando, nos abençoando para sermos pais extraordinários. Em nome de Senhor Jesus, amém. Em nome de Jesus, que o Senhor faz.